Olá, amadinhos. Bom, se bem que vocês não são amadinhos, né? Vocês nunca me deram uma lembrancinha de 16 milhões de reais, né? Custa dar uma lembrancinha assim? Os árabes são amadinhos, vocês não. Pessoal, vou continuar aqui a análisezinha de Gênesis. Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho, tá? Eu não tô participando mais de grupos nenhum, tá, pessoal? Já tô afastado já alguns dias de grupos, porque eu tô com muita coisa pendente pra fazer de esboço, outras coisas. E os grupos tomam muito tempo. Às vezes você tá ali no grupo papeando, conversando, às vezes você vai perdendo tempo. E como o YouTube agora tá bugado, você tem que postar vídeo com mais frequência, tal, para tentar quebrar esse algoritmo do YouTube. Então eu não estou mais participando de grupos, tá? Tem até outro canal meu que está parado, que eu preciso dar continuidade e tal. E grupos também ultimamente geram muita confusão, muita tensão, não é um ambiente bom, né? Vocês viram aqueles dois nossos amigos aí da Liga Ateísta que tiveram até um desentendimentozinho, não vou citar aqui para não ser deselegante, por causa de grupos de WhatsApp. Então, às vezes é bom a gente dar um tempo, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui a nossa análisezinha de Gênesis. Você conhece aquele ditado? Mulheres e crianças primeiro? Pois é, Jacó fez assim, ó. Quando ele vai se encontrar com o irmão dele, ele fica com medo porque o irmão dele está vindo com 400 homens. Aí o que ele faz, ó? E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, aqui ó, mulheres e crianças primeiro. É que nem num navio. E Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. É o mesmo que eu faço. Se eu estou andando na rua e eu vejo alguém que pode ser um possível ladrão, eu falo, mulheres na frente. Tô brincando, pessoal. Aí aqui quando eles se encontram, acontece o seguinte, ó. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se, aqui ó, se inclinaram. E chegou também Lia com seus filhos, o que eles fizeram? Inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. Ou seja, no final do dia, estava todo mundo com dor nas costas de tanto que eles ficaram se inclinando. Mas brincadeiras à parte, por que eu separei esse versículo aqui? Porque esse verbo aqui é shahá, em hebraico, que significa inclinar, é o mesmo verbo que aparece lá quando Abraão encontra aqueles 3 homens. Só que aí os cristãos, para defenderem a trindade, alguns cristãos, eles usam esse argumento, que Abraão se inclinou quando ele viu aqueles homens. Então eles falam, tá vendo, Ronaldo, ali só pode ser Deus. Porque Abraão não ia se inclinar para um homem comum, se não fosse Deus. Mas na verdade não, isso era uma saudação da época, um tipo de cumprimento de respeito aqui, ó. Só nesse versículo aqui, ó, de Gênesis, o 6 e o 7, a gente tem todo mundo se inclinando aqui, ó. As servas se inclinando, os filhos se inclinando, depois José e Raquel se inclinando, etc, etc, etc. Então, isso não tem nada a ver com trindade, era só um sinal de respeito nessa época, tá bom? Um outro exemplo é esse daqui, ó, Gênesis 36, 3:10, que ele fala assim, ó. Então disse Jacó, não, se agora tem achado graça em teus olhos, aqui ele está falando com Esaú, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Aqui é Elohim, tá, pessoal? E tomaste contentamento em mim. Então, quando aparece essa expressão aqui na Bíblia, Elohim, as Bíblias traduzem como Deus no português. Mas não quer dizer literalmente que é Deus, porque aqui ele não está falando que viu o rosto do irmão dele como se fosse Deus. Ele está falando que viu o rosto do irmão dele como alguém poderoso, um Elohim. Que nem naquela passagem lá que ele briga com um suposto anjo, ali também é um Elohim. É alguém mais forte, alguém mais poderoso. Aí ele fala assim, tenho visto Deus face a face. Aí as pessoas usam isso como se fosse literal. Não, ali é só uma expressão de uma época, Elohim. Para quem interessar, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre Elohim, aliás, mais de um. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Agora, se caso eu não lembrar, vocês podem pesquisar aí o nome do canal, analisando as escrituras, El Elohim. Vocês vão ver, já tem vários vídeos explicando o que expressa esse termo Elohim. Tá bom? A gente não pode se basear na tradução, porque as traduções muitas vezes nos fazem ter uma interpretação enganosa, tá? Agora vem a parte polêmica aqui do vídeo que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que aqui não é bem... Como é que eu vou dizer? Acho que a tradução tem sido um pouco tendenciosa, tá? Aqui no caso de Diná, a filha de Jacó, que foi supostamente abusada sexualmente. Nós vamos ler juntinho aqui, nós vamos entender. Um calor aqui infernal, nossa. Bom, vamos lá. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó. Então, essa aqui é a Diná, tá? É a filha de uma das servas de Jacó. Saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, esse aqui é um jovem chamado Siquém, filho de Armor, um heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Aqui algumas bíblias colocam violou-a, tá? Mas aqui no hebraico, o verbo que aparece aqui não é nem de humilhação e nem de violação. É isso que eu achei estranho. O verbo aqui em hebraico, ele expressa angústia. Quer ver? Esse verbo aqui, ó, aná, tá? Aflição, angústia, não tem nada a ver com abuso sexual.
Isso é o primeiro ponto que eu achei estranho. Logo em seguida ele fala que ele se apaixonou por ela, ó, e apegou-se à sua alma com Diná. Inclusive essa expressão sua alma é a mesma que aparece lá em Davi e Jonatas, né, que fala que Jonatas amava Davi como a sua alma, uma expressão de intensidade. Então aqui diz que ele dormiu com ela. Aqui tem essa expressãozinha que ele se angustiou, não sei porquê, mas depois a alma dele se apegou com a alma dela, ou seja, ele se apaixonou. E amou a moça, aqui é o verbo amar mesmo, e falou afetuosamente à moça, ou seja, ele falou com carinho com a moça. Então esse versículo aqui, pessoal, só fazendo uma pausa aqui para vocês entenderem, aqui ficou meio ambíguo, porque o autor quer inserir, pelo menos na tradução, que aqui teve um abuso sexual, mas ao mesmo tempo a gente vê que o rapaz tratava a moça bem, com afeto. Então fica uma coisa meio ambígua, ele abusou dela ou ele só se apaixonou com ela e dormiu com ela sem falar com os pais dela? Então, nós vamos analisar isso aqui. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, foi violada, aqui eu dei uma pesquisada, é o mesmo verbo aqui, ó, amar, que não é violada, não tem nada a ver com isso. Estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Então Jacó soube que eles dormiram junto. E aí o pai dele, né, o Hamor, o pai de Siquém, vai falar com ele. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma... Eu só esqueci de mencionar aqui, pessoal, que esse verbozinho aqui que aparece aqui onde está violada, na verdade no hebraico ele significa impura. Porque os judeus têm aquela coisa de pureza, circuncisão, não ter relações com gentios, essas coisas. Então, aqui esse verbo ele expressa isso, quer dizer que a filha dele teve uma relação com um gentil. Então não é bem uma relação de violência sexual, como dá a entender aqui a tradução, tá bom? Aí o Hamor foi falar com Jacó e com os irmãos dele, né? Falou assim: olha, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dá-lhe, peço-vos por mulher. Então o que ele quis dizer? Olha, estão apaixonados, um casalzinho jovem, eu quero que vocês dêem ela como mulher para o meu filho. Então vocês veem que isso aqui não combina bem com o caso de abuso, pessoal? Pelo contexto não parece. Aí diz assim, continuando, olha o que acontece, ó. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem não circuncidado. Então aqui a gente começa a perceber que o problema não tem a ver com abuso, como a tradução dá a entender. O problema teria a ver com isso, ó, com impureza, porque o jovem lá, o Siquém, ele não era circuncidado. Ó, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos a nós as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um povo. Então o que ele fala para esse Hamor? Olha, se vocês fizerem a circuncisão, aí tudo bem, a gente dá a nossa irmã como, e as nossas outras mulheres como esposa dos seus homens, e a gente toma as suas mulheres como esposas. Beleza. E o Hamor acertou isso, Hamor aqui, ó. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava. E ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Outro detalhe aqui, ó. Se ele era o mais honrado da casa do pai dele, e chegou ao ponto até de aceitar fazer uma circuncisão, porque ele se apaixonou por essa tal de Diná, filha de Jacó, isso não combina com o caráter de um abusador. Eu não posso nem falar muito essas palavras no YouTube, que parece que o YouTube prejudica, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Como é que o mesmo texto que fala que ele era um jovem honrado, um jovem que aceitou se circuncidar porque se apaixonou por aquela Diná, como é que ele teria feito uma coisa dessa? Então não faz muito sentido. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta de sua cidade, ou seja, circuncidaram todo mundo. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. Então o que acontece aqui, ó? Simeão e Levi, eles ficam doidos, eles entram na cidade e matam todo mundo, mataram os homens da cidade. Mataram também ao fio da espada a Hamor, que tinha aceitado até se circuncidar, e o filho dele Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, ou seja, além de matar, ainda roubaram, porquanto violaram sua irmã. Aqui, de novo, a tradução está errada, tá? As suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos, e o que havia na cidade no campo, tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo quanto havia em casa.
Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Dá a impressão que as traduções, eles colocam aqui que foi um abuso sexual para justificar essa maldade de Simeão e Levi. Porque eles não tinham motivo para fazer isso, chegar lá e sair matando todo mundo e saqueando a cidade. Então dá a impressão que nas traduções da Bíblia, eles traduzem aquelas palavrinhas ali como violação para tentar dar uma justificativa. Não, eles fizeram isso porque eles violaram a irmã dele. Mas o contexto parece que não é bem isso, tá? Parece que ela só teve uma relação com um jovem, os dois se apaixonaram, sei lá, e ele não era parte do povo, né? Ele não era circuncidado. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, os filhos dele: tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e perizeus. Então vocês veem que Jacó não gostou nada da atitude deles. Tendo eu pouco povo em número, e eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu em minha casa. O que ele quer dizer? Nós somos poucos aqui, então vocês podem ter trazido problemas para mim, depois eles vão querer vir aqui e me matar. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Aqui é prostituta mesmo, tá? É zoná em hebraico. Agora, o fato dele estar falando que eles trataram a irmã deles como uma prostituta, será que tem a ver com uma violação sexual, como as traduções dão a entender? Ou será que tem a ver com o fato dele ter dormido com ela sem ser circuncidado e sem ter falado com o pai dela primeiro? E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não tem nada a ver com abuso esse texto, porque essas palavrinhas aqui, ó, elas não expressam isso, tá? Elas expressam impureza, tal, impureza sexual, tanto que aqui, né, a questão gira em torno da circuncisão, que ele fala: vocês não são circuncidados, tal. Então, na minha opinião, é isso. Aí a tradução tenta amenizar a maldade de Levi e Simeão e tentam dizer que foi um abuso, tá bom? Então vocês analisem aí e comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que foi um abuso, uma violação, ou acham que é meramente uma questão tendenciosa da tradução para tentar justificar essa maldade desses dois? Comente aí o que vocês acharam, tá bom? E quem puder já deixa um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.